Pessoal do sétimo ano, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e vamos aqui concluir o nosso conteúdo para a sétima avaliação, né? Peço desculpa a vocês pela qualidade do vídeo, né? Mas aconteceu um imprevisto, mas continuaremos as nossas aulas dessa forma. A gente sabe que a gente entendeu um pouco sobre alguma das questões que fizeram parte do processo de colonização, falamos um pouco sobre o processo de escravidão no Brasil, falamos sobre o trabalho escravo, tanto indígena quanto africano, né? A economia colonial, falamos sobre a importância, né, dos demais produtos cultivados aí no período da colônia, né? Temos aí o pau-brasil, o açúcar, né? Mais na frente a gente vai ver que a mineração vai se apresentar aí como um dos importantes produtos aí cultivados no processo de colonização. E o fim da União Ibérica não vai se encontrar distante do processo de colonização, né? A gente sabe que essa União Ibérica vai falar justamente sobre o poderio português e espanhol, né, nas demais colônias do mundo, principalmente na América, na África e na Ásia, né? E a gente vai saber que no momento de colonização do Brasil, nós iremos ter esse episódio, né, que vai ser o fim da União Ibérica, que vai ter o seu fim marcado pela retomada do poder de Portugal, né, por um rei realmente português, né? E esse rei vai ter aí o objetivo de retomar o controle da colônia e vai criar o Conselho Ultramarino. Professora, não sei o que é esse Conselho Ultramarino. Era realmente uma organização de pessoas, né, que estavam aí com a incumbência de informar, né, o rei português acerca da cobrança dos impostos, a manutenção das fortificações de defesa na colônia, as condições dos povoamentos, ou seja, todas as atividades executadas aí no Brasil, né, na nova colônia portuguesa. E depois desse episódio, né, que corresponde ao fim da União Ibérica, a gente vai entender um pouco que a colonização do Brasil, né, ela vai ser de uma certa forma diferenciada em alguns lugares do vasto território brasileiro. A gente sabe que os principais territórios aí que tiveram ênfase nesse processo de colonização vai ser os principais territórios que possuíam, né, essas grandes riquezas naturais, né, que contavam com a produção do açúcar, com a extração do pau-brasil, mais na frente com a exploração mineral, né, que seria as minas de ouro, né? E a gente vai entender que a exploração no Nordeste vai acontecer de uma forma diferente, né? Com o fim aí também da presença holandesa no Brasil, né? Algumas tropas se levantaram contra esses holandeses que estavam aí justamente ligados à exploração do produto, né, que era a cana-de-açúcar. O que vai acontecer, principalmente em Pernambuco, né? Então, vão se levantar contra os holandeses, principalmente por causa da diminuição da produção, né? E a companhia de comércio, no caso, vai começar a ter alguns prejuízos, e não tinham mais aí interesses de continuar com esse comércio no Brasil, né? Então, esses holandeses, que eram os principais ali no processo de refinação do açúcar brasileiro, eles vão ali ser contestados por grandes forças, tanto portuguesas como luso-brasileiras, né? E aí, diante esses episódios ocorridos principalmente em algumas das capitanias do Nordeste, e também a capitania de São Vicente, que era também uma das principais exploradoras de açúcar, né? Que era em Pernambuco, essa capitania de São Vicente, a gente vai entender que o Nordeste vai passar aí por um momento
diferenciado, né? Que vai ser justamente um momento em que o Nordeste vai ter a atenção aí dos conhecidos como bandeirantes, né? Que vão ser os colonos que vinham, né, das vilas de São Paulo e decidiram explorar também as riquezas encontradas no Nordeste. Sabemos que esses bandeirantes paulistas, eles tinham um objetivo, né? Eles tinham objetivos para realizarem essas bandeiras. Eu pergunto para vocês o que seriam essas bandeiras. Eram expedições particulares que iam ali para o interior, né? Para o Nordeste da colônia. Eles tinham alguns objetivos entre capturar indígenas, né? Encontrar minérios, pedras preciosas, né? Procurar riquezas, né? Então, esses bandeirantes vão aí comandar, né? Aí essas expedições no Nordeste. E aí, além dessa economia voltada, a gente passou pela extração e exploração do pau-brasil, falamos um pouco sobre o ciclo econômico da cana-de-açúcar e dentro do período colonial a gente não pode esquecer, né, que vai ser também o período, né, o período que vai se apresentar como um outro ciclo econômico, que vai ser a mineração, né? Porque é o momento em que eles descobrem o ouro, né? Na verdade, era o objetivo primordial da colonização, que seria a busca do ouro. Então, eles conseguem aí satisfazer esse desejo quando eles vão, né? Principalmente ali para a região das Minas Gerais. E aí eles começam a encontrar aquilo que eles desejavam, que seria o ouro. E aí, falando um pouco sobre a mineração, a exploração, é importante a gente saber alguma das estratégias políticas coloniais impostas nesse período, né? Que a gente vai perceber que nesse momento de encontro, né, com o ouro nas minas, vai aumentar o tráfico de escravizados, né? O que a gente vai perceber também que vão ser adotadas novas estratégias, principalmente em relação e contra, né, ao contrabando. A gente vai ver a participação dos tropeiros e os moceiros, né? Então, a metrópole portuguesa, com a mineração e o controle e a exploração, eles vão começar a criar algumas estratégias de controle. E uma delas, pessoal, é a criação de casas de fundição, né? Eram estabelecimentos com as quais todo o ouro que era extraído deveria passar pelas casas de fundição para que esse ouro ele fosse o quê? Ele fosse comprimido, né? Ele fosse fundido e também tirado ali o quinto, que seria imposto ali para todo o ouro explorado na região. E sabendo que esse quinto correspondia aí 20% de toda a produção do ouro, tá bom, pessoal? Outra coisa importante, o período colonial também vai ser marcado por grandes revoltas, né? Grandes revoltas, entre elas a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a Revolta Filipe dos Santos. Lembrando que todas essas revoltas estão diretamente ligadas, né, com a forma com que o Brasil ele foi colonizado, né? Vai ser aí uma resposta da população aí a grande forma arbitrária até mesmo de colonização do país. E aqui essas revoltas já vão acontecer no século XVIII, tá, pessoal? Então temos aí a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates. Lembrando que a Guerra dos Emboabas, né, vai ser um confronto que vai aí ocorrer em 1707, 1709, principalmente, né, a população que se levantava pelo direito de exploração das jazidas de ouro, recém-descoberto pelos bandeirantes. Então, quais são os principais protagonistas da Guerra dos Emboabas? Era justamente os paulistas, né, que queriam aí
combater os emboabas, que seriam os mineradores portugueses, né? Esses paulistas, eles eram contra, né? Eles eram contra essa exclusividade portuguesa na extração aí do ouro, tá? E a Guerra dos Mascates, né? Vai ser uma disputa entre a região que hoje conhecemos como Olinda e a capital Recife, o estado de Recife, né? E Olinda, pelo controle do poder político em Pernambuco, né? E a gente vai entender que essas disputas vai resultar em uma grande crise econômica na cidade de Olinda, né? Porque, de uma certa forma, vai favorecer a coroa portuguesa, né? Essa disputa entre Olinda e Recife. Olinda e Recife. E então, pessoal, essa Guerra dos Mascates, por sua vez, também vai relacionar os senhores de engenho de Olinda, né? Que se viam obrigados a obter aí uma dependência econômica aí dos mascates. Lembrando que esses mascates eram os comerciantes portugueses, né? E com essa Guerra dos Mascates, o que foi gerado? Foi gerado um forte sentimento anti-lusitano, que eu não sei o que é um sentimento anti-lusitano. É um sentimento contrário, né, aos portugueses. Então, começou a nascer aí, entre a população da região de Pernambuco, uma oposição aos portugueses, né? Principalmente entre os grandes proprietários rurais, né? E aí foi conquistada a emancipação de Recife, né? E a vila aí começou a ser independente, tá? Temos também a revolta que ocorreu também no século XVIII, principalmente na região aí de Minas Gerais, onde seria visto um dos principais ciclos econômicos, que seria o ouro, né? Então, essa revolta do Filipe dos Santos vai estar justamente ligada, né, à exigência em relação à diminuição do valor dos impostos, né? Principalmente aquele quinto que eu falei para vocês, que era cobrado de 20% de tudo que seria extraído, né? Então, o movimento, a gente vai saber que foi um movimento violentamente combatido pelos portugueses, e o Filipe dos Santos, que seria um dos principais protagonistas desse levante, ele vai ser morto, né? Então, isso justifica o nome da revolta, né, pessoal? A gente vai saber que, apesar disso, dessa tentativa contra esses impostos, o governo português ainda continuaria a utilizar, né, estrategicamente as casas de fundição para controlar a exploração de ouro nas Minas Gerais, tá? E aí eu passei para vocês algumas atividades, né, principalmente essa no caderno, que vai falar principalmente sobre a presença dos indígenas no Brasil. Pedi que vocês pesquisassem, fizessem um quadro comparativo das duas principais populações indígenas, né, que são os Tupi, Guaranis e os Tapuias. E a terceira questão vai falar um pouco sobre o cenário, né, que a gente vive hoje, escrever um pouco, que vocês escrevessem um pouco sobre a situação indígena no Brasil. Então, a maioria dessas questões, né, elas são de cunho de resposta pessoal, né, e de reflexiva, né, acerca da presença nativa no Brasil, tá? A primeira questão é justamente falando sobre quais eram as principais fontes de informação. A gente viu alguma delas, né? A gente viu a carta de Pero Vaz de Caminha, a gente viu aquela pintura, né, que fazia referência ao encontro dos nativos com os europeus. Agora a gente vai para a página 284, né? 284, que vai falar um pouco, né? Um pouco sobre o que a gente discutiu durante todo o mês, né? A primeira questão é sobre a carta, né, enviada a Dom Manuel, e como esses indígenas eles eram ali apresentados. A gente sabe que eles eram apresentados e descritos como pardos, nus, sem nada que lhes cobrisse, carregando somente arcos e flechas, né?
E a segunda questão vai falar um pouco como era a vida dos tupiniquins antes da chegada dos portugueses. E a gente sabe que eles viviam em regiões, principalmente as regiões litorâneas, moravam em aldeias, né? Grandes aldeias, porque era uma grande população, né? De cerca de 503 mil indígenas, né, pessoal? A terceira questão, vocês vão ligar aí os pontos que correspondem aí à exploração do pau-brasil, né? Que se relacionam também às feitorias e ao escambo, tá? A quarta vai ser a questão de completar, né? As frases com essas palavras: catequização, resistência, capitanias hereditárias, governo geral e jesuítas. Então, a ordem para ser preenchida é essa, viu, pessoal? Capitanias hereditárias, governo geral, resistência, jesuítas e catequização. É importante lembrar que as capitanias hereditárias e o governo geral foram estratégias, né? Estratégias de controle à nova colônia, tá? Vocês precisam lembrar, né, sobre o que foi capitanias hereditárias e o que foi governo geral, né? Por que os portugueses se utilizaram dessas estratégias de administração para colonizar o Brasil, tá? Lembrem também da importância da igreja no processo de colonização, que também vai ser importante para a avaliação de vocês. Vamos para a página 297. A página 297 vai ser agora relacionada principalmente aí ao ciclo econômico do açúcar e também à escravidão. Vocês percebem que na primeira questão vai dar para vocês algumas afirmações para que vocês julguem verdadeiro ou falso. Vocês vão perceber que o comércio de escravizados era bastante lucrativo e determinou a economia das colônias. Isso é verdade, pessoal. Apesar da longa duração da escravidão no país, o Brasil foi o país que menos adquiriu escravizados no mundo. Uma grande falácia, gente. O Brasil foi um dos que mais aí, de uma certa forma, contribuíram, né, para que essa onda de escravidão ela persistisse, né? E ainda hoje a gente vê as marcas, né, desse longo período de escravidão no Brasil, infelizmente. A letra C vai falar que a escravidão no Brasil durou apenas algumas décadas. Não, pessoal. Ela vai desde a colonização até 1889, né? Com a abolição da escravidão. A segunda questão também vai ser uma questão de completar, e vocês vão completar seguindo essa sequência: senhor de engenho, casa grande, canaviais, casa de engenho, senzala e capela. A terceira questão vai falar um pouco sobre a Batalha dos Guararapes. Quais foram as principais consequências desses conflitos? A gente sabe que essa batalha aí dos Guararapes esteve aí presente, né, nas disputas ali entre os holandeses e os luso-brasileiros, tá? E foi um conflito travado no Nordeste entre os luso-brasileiros e os holandeses. E a gente sabe que resultou aí na expulsão dos holandeses do Brasil. Vamos agora para a página 301, que foi aí uma das últimas atividades passadas para vocês, né? Que a primeira questão vai falar um pouco sobre a extração do ouro nas Minas Gerais. Explique como funcionava o controle de Portugal sobre a exploração. A gente sabe que como foi que Portugal decidiu controlar a exploração do ouro? Foi justamente adotando aí, se utilizando da estratégia das casas de fundição e também a partir do quinto, né? Que era a retirada aí de 20% de tudo aquilo que era explorado. A segunda questão, vocês vão marcar a letra B, que está relacionada aos contrabandos, né, que aconteciam por causa dos altos impostos cobrados pelo governo português na exploração de ouro. A terceira questão é uma resposta pessoal, porque vocês vão relacionar tráfico, escravizados, doença e resistência, e vocês vão criar, eu espero que tenham criado, né, um texto que envolva, né, essas 4 palavras. A quarta questão, vocês vão ligar, né, monções, batelões, topeiros, nessa seguinte ordem, viu, pessoal? Nessa seguinte ordem, né? E vocês já vão aí passar para outra
página, né? Que foi a atividade passada ontem, que vai falar um pouco sobre, principalmente, as revoluções no século XVIII. A primeira questão, vocês vão dar as principais características da Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e Revolta Filipe dos Santos, né? Colocando aí as principais características que a gente já comentou nesse vídeo, vocês podem retornar. E a segunda questão, vocês vão marcar a letra B, que vai falar também sobre as minas. Com a descoberta das minas de ouro e diamantes, houve um grande fluxo de imigração verdadeiro, formando-se várias vilas e cidades no interior do território. Exatamente, pessoal. A terceira questão, vocês vão perceber que vai falar um pouco mais, né, sobre a mineração novamente, né? Sobre a mineração novamente, e vocês vão falar nome de algumas cidades aí que foram fundadas no século XVIII, a partir desse momento de grande migração nas regiões de mineração, né? Entre elas, vocês vão colocar Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, em Minas Gerais, tá? Alguma dessas cidades, tá, pessoal? Então, esse é o último vídeo para a nossa avaliação, né? Nossa avaliação que falamos um pouco sobre a colonização do Brasil. Eu peço que, se necessário for, se ficou alguma dúvida, me chamem no WhatsApp, vejam os vídeos novamente, olhem, acompanhem as atividades que foram corrigidas. Se ficar alguma dúvida, me comuniquem, tá, pessoal? Eu desejo para vocês uma ótima prova.